Chris, clear off the table and do the dishes. No. What? Uma simples frase traduzida de uma língua para outra pode perder até 50% da essência da mensagem original. E isso é muita coisa. E não importa o quão bom o tradutor ou o intérprete seja. Tem muita coisa, principalmente do inglês, que a gente até consegue traduzir as palavras, mas não consegue traduzir o sentido. Muitas vezes, quem traduz precisa dar uma volta gigantesca para explicar uma simples palavra. E é só assim para ficar claro o que a pessoa realmente quer dizer. E é justamente isso que a gente faz em aulas como essa que você vai assistir. Nós vamos aprender e treinar o inglês com essa cena da série Everybody Hates Chris. Vamos acompanhar o vídeo com o texto do lado e vamos não só traduzir, mas realmente interpretar o que está sendo dito, para você entender de verdade a essência da mensagem que eles estão passando. E com isso você absorve e grava muito mais do que você aprende. Sem mais delongas, então, vamos lá para a primeira parte da cena. I left the house before my mother asked for her suitcase back. Just say you're sorry. What for? Because you just got kicked out. Look, I don't care, alright? Naquela aula que nós aprendemos sobre ain't, nós vimos aquela cena da briga, né, do Chris com a mãe dele. E ela falou várias vezes a palavra ain't, a gente usou pra treinar aquela palavra. Apenas pela cena já dá pra entender que ele tá saindo, né, com uma mochila aqui, uma bolsa, e os irmãos dele falando com ele, talvez tentando convencer ele a ficar. Nós vemos uma placa logo atrás dele dizendo apartment for rent, apartamento pra alugar. Então logo no começo da cena, o Chris, narrando, fala a seguinte frase: I left the house. Eu deixei a casa, lembrando que a mesma palavra que a gente usa pra falar esquerda, tá? Left é o passado do verbo leave, que é deixar ou sair. Mas, Gabriel, como que eu vou saber quando left é deixou e quando que é saiu? Bom, primeiro, tem situações em que os dois se encaixam. Por exemplo, eu deixei a casa e eu saí da casa, daria na mesma, né? Em outros casos, você vai ver o contexto. Tipo, se alguém falar que deixou uma caixa no chão, não tem como falar que ele saiu da caixa do chão, a não ser que, sei lá, tem um contexto por trás, uma história por trás daquilo, né? Então ele falou que deixou a casa before, antes de, ou antes que, já tá incluso aqui, minha mãe pedisse, asked. Outro verbo com mais de uma tradução, né? Ask é tanto pedir quanto perguntar. E como que eu sei que aqui é pediu? Pelo contexto, pelo que ele falou logo em seguida, né? Antes que minha mãe pedisse a mala dela, her suitcase back. Suitcase, mala. Case é sempre porta, alguma coisa, né? E suit significa terno ou vestimenta, traje. Então ela asked for, pediu por. Então ele falou, eu saí de casa antes que minha mãe pedisse, né, a mala de volta. Aí o Drew fala, just say you're sorry. Só diga, apenas diga que você está sorry. O que é estar sorry em inglês? É estar arrependido, é pedir desculpas, né? Em inglês se fala I am sorry, né? Tipo, eu estou sorry. Eu uso o verbo estar. Então só diga you're sorry. Apenas fale que você sente muito. Em outras palavras, apenas peça desculpas. Em inglês não se usa o verbo pedir para desculpas. Ou você fala que está sorry, ou você usa o verbo apologize, que é o verbo desculpar-se. E o Chris pergunta, what for? Pra quê? Olha que interessante, né? O que, what, e o for, que é o para, que é o pra quê. Se você quiser continuar uma frase como essa, você pode falar os detalhes da frase entre o what e o for. Por exemplo, se você quiser falar, pra que você fez isso? Seria, what did you do that for? E sim, a sequência fica diferente, né? O para fica lá no final. Daí a Tanya responde, because you just got kicked out. Por quê, né? Respondendo, porque você acabou de ser chutado, né? Chutado, banido, expulso. Tem várias formas de traduzir isso. E você percebe que se usa bastante a palavra just, né? Ela não tem só um uso. Just pode ser o apenas. A gente viu um exemplo também na última aula do just, em que em português a gente muda apenas a entonação da voz. É uma palavra que não existiria em português. E aqui a gente usa just no sentido de acabar de fazer alguma coisa. Se você fala just e logo em seguida você fala um verbo no passado, você vai falar que acabou de fazer aquilo. Por exemplo, I've just arrived. Tipo, acabei de chegar. Então ela disse que você acabou de ser expulso, né? Você acabou de ser kicked out. Acabou de ser chutado pra fora, literalmente, né? Kick out. No passado, kicked out. Note que a letra E não é falada, então fica kick, depois o D já emenda com out, fica doubt. Kicked out. Daí o Chris falou, look, olha, I don't care. Eu não ligo, né? Tô nem aí. E note que ele fala I don't care, ao invés de I don't care. A gente já viu isso bastante nos outros episódios, né? Alright? Pode ser até um ponto de interrogação, né? Tipo, certo? Tá bom? Tipo, eu não tô nem aí, tá? Esse tá é muito parecido com alright. Dependendo do sotaque, a pessoa fala alright, sem o R também, é bem comum. Vamos ver a continuação. I don't care, alright? It's better than doing everyone else's work.
if you had been cleaning up after me for the past 10 years, you know how I felt. Ok, então depois de falar aquilo, o Chris disse it's better, é melhor than, do que doing everyone else's work. É melhor do que fazer o trabalho, work, de, que seria o apóstrofe S aqui, everyone else. De todo mundo restante, né? De todos os outros. Nós tivemos um exemplo na outra aula de ING, né? Desse gerúndio aqui. E agora podemos ilustrar novamente. Quando você fala que é melhor, né? Que isso é melhor do que, você já imagina um objeto aqui, né? Tipo, melhor do que isso, do que aquilo. Então, se você tá falando de um isso, de um objeto, de um substantivo, não dá pra falar um verbo. Né? Então, e se for um verbo, se for uma ação, você tem que colocar ING no final. E é isso que o ING faz. Ele faz o verbo, né? Faz aquela ação soar como um objeto, como uma coisa, um isso. Então é melhor do que isso daqui. It's better than doing. Melhor do que fazer. Everyone else. Everyone já é todo mundo. Else significa o restante, né? O que não tá aqui. Então é como se falasse todos restantes, né? Fazer o trabalho de todo mundo. E perceba a inversão, né? Everyone else's work. Ao invés de falar work of everyone else. Daí ele completa falando assim, ó. If you had been. Se você tivesse, falando de algo no passado, mas que foi contínuo por um bom tempo, né? Se você tivesse limpando, e aí a gente precisa de um contexto aqui do clean up after. O que será que é esse clean up after? Vamos supor que você acabou de tomar o café da manhã, aí eu vou pedir pra você pode clean up after yourself? Se eu traduzir fica, você pode limpar depois de você? A mensagem é basicamente assim, você pode limpar o que você fez de sujeira? Limpar a sua própria sujeira? É assim que soa você falar que vai clean up after você mesmo, ou clean up after alguém, que significa, tipo, limpar a sujeira de alguém. Então ele fala, se você estivesse limpando a minha sujeira, quando ele fala after me, ele fala, se você estivesse limpando a minha sujeira pelos últimos 10 anos, for the past 10 years, se ele falasse last, também seria nos últimos, for the last 10 years, you'd know, você saberia, perceba que a contração de you would ficou you'd know, o D some, basicamente, né? You'd know how I felt, como eu me senti. Feel já é reflexivo, né? Já é sentir-se. Então, I felt é como eu me senti. Vamos ver agora a reação do Drew e da Tanya. Oh, how are you gonna eat? I got a job. Where you gonna stay? I'll find a place. Will you quit being stupid and go clean the kitchen like Mama told you? Look, if you want it clean so bad, you go do it. Então a Tanya pergunta, how are you gonna eat? E note que are you, muitas vezes as pessoas juntam como se fosse o you are contraído, né? Que é your. Então, how you gonna eat? How you're gonna eat. Como que você vai comer? Lembrando que gonna, até coloquei aqui por extenso, é o mesmo que going to. Tem um nível de formalidade maior se você fala going to. E também, se você estiver falando mais devagar, você precisa falar going to. Não faz sentido você falar gonna devagar, porque gonna só existe por falar rápido, beleza? Aí o Chris responde, I got a job. Né? Tipo, como é que você vai comer? Ele fala, eu tenho um emprego. Seria o mesmo se ele falasse, I have a job. Daí o Drew pergunta, where are you gonna stay? Até esqueci de escrever o you aqui, porque é basicamente como soa, né? Tipo, where are you gonna stay? Onde você vai ficar? Teria you bem aqui, depois do are, antes do going to. Daí ele responde, I'll find a place. Eu vou achar, eu encontrarei, I'll find a place. All, mesmo que I will. E se você se perguntar, será que all tem o mesmo som de all, de todos, todas? Sim, é o mesmo som. Mas, Gabriel, eu não vou confundir um com o outro? Não, é contexto. Se você fala all e em seguida tem um verbo, não tem como ser o all de todos e todas, tá? Se for um objeto, aí sim. Vou entender como todos e todas aquele objeto. Daí a Tanya faz uma pergunta e ela começa assim, ó. Will you? Quando você ouve isso, você já sabe que é uma frase no futuro. Só que em inglês, will you pode ter um tom parecido com do you want? Pode ser tanto para pedir alguma coisa, quanto para perguntar alguma coisa. Por exemplo, imagina que eu quero falar pra você, tipo, cara, você pode parar com isso? Dependendo do tom de voz, pode ser tipo, oh, quer parar? A gente faz isso em português, né? Tipo, você... E aí, quer parar? Em inglês seria will you stop? Pode soar como uma pergunta também. Soa como um convite. Se você falar, por exemplo, will you come here? Você vem aqui, você quer vir aqui, você pode vir aqui. Soa assim. Até a famosa frase, né? Quer casar comigo? Fica will you marry me? Então é nesse tom que ela fala, will you quit? Você quer parar, né? Quit no sentido de largar a mão, né? De alguma coisa, sair. Você quer parar de ser stupid? Você quer parar de ser burro, né? Stupid no sentido de oposto de smart. Não estúpido de agressivo, sabe? Stupid seria tipo dumb. Então você quer parar de ser burro e go clean e vai limpar a cozinha, né? The kitchen. Like mama told you, né? Como? Like, como, igual. A mamãe te falou? Told you?
É o told passado de tell, contar, falar, dizer. Então fica told you, né? Te falou, como a mamãe te falou, igual a mãe te falou. Daí ele responde, look. Olha, percebe o tom de voz, né? Tipo, já deixando o papo sério, né? Tipo, look, tipo, olha aqui, escuta aí. Parecido com listen, né? Que alguém fala, tipo, oh, listen. Parece que tá chamando atenção, né? Parece que vai falar uma coisa muito importante em seguida. E ele falou, if you want it clean, se você quer isso o quê? Falando da cozinha, né? Se você quer isso limpo, se você quer ela limpa, ela quem é a cozinha, so bad. Você quer isso tanto, you go do it. Você vai fazer isso. Vai fazer isso você, como eu diria em português. E o so bad, no sentido de que é muito, que ela quer muito alguma coisa. Se você quer algo pra caramba, você pode falar que quer aquilo so bad. Nossa, eu quero tanto aquilo, I want that so bad. E note a ênfase que ele coloca no you, ele fala, né, you go do it. Você vai fazer isso. Continuando. So you're really leaving? Yeah, Well, can I have your radio? fine. Good luck, Chris. Pô, é triste a cena, né? Parece que vai acabar a série. Então o Drew fala, so you're really leaving. So you're really leaving? Eu coloquei um ponto de interrogação aqui entre parênteses, porque a gente faz bastante isso em português também. A gente muitas vezes fala uma frase, né? A gente afirma alguma coisa, mas é meio que uma pergunta, né? É como se fosse uma presunção do que a pessoa tá pensando. Então, sei lá, eu faço isso com meus alunos geralmente, né? Tipo, uma chamada de vídeo, a hora que abre a câmera assim, o aluno tá no escritório, eu falo, então você tá no escritório hoje? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, mas eu espero que o aluno responda, né? Tipo, sim, estou. É o que ele fez aqui em inglês, também a gente faz bastante isso. Então você tá realmente saindo. Lembrando que leave é o verbo sair, também é o verbo deixar. E quando se fala de casa, também pode ser no sentido de sair de casa. Eu lembro uma vez um americano falou pra mim que claro, é uma história triste. Ele falou que com 12 anos, ele falou que my mother left when I was 12. Aí eu pensei, minha mãe saiu quando eu tinha 12. Como assim saiu? Acabou a história? Ela não vai voltar, não? Aí que eu saquei, né, que ele tava querendo dizer que, tipo, ela saiu foi embora, né? Ela nos abandonou. Então pode ter esse peso também, o leave, dependendo de como você conta a história, né? Então, você tá realmente indo embora, né? You're really leaving? E o Chris fala, yeah. E a Tonya pergunta, well, can I have your radio? Bom, posso ter seu rádio? Can I have your radio? Muito comum essa pergunta, né? Can I have? Posso ter? Posso pegar? Mais formalmente, pessoas falam may I have? Você pode ouvir isso de várias pessoas, sei lá. Se um guarda parar você, pode perguntar, can I have your driver's license? Por exemplo. Daí o Chris fala, fine, né? Tipo, tá bom, fine. Nota só as situações que a gente usa fine. E o Drew, ele pega o dinheiro ali, né? E dá na mão do Chris e fala, good luck, Chris. Boa sorte, Chris. Bom, pra você que chegou até aqui, já sabe que é hora da chamada. Então, escreva presente aqui embaixo. Me avisa que você chegou até o final. Na última aula, olha só quem tava presente. O Daniel Roppower, o Rodolfo, o Marco Lack, o José Schneider, o Wagner José, obrigado, Wagner. O Nicolas Costa, o Leonardo Gomes, Lucas Ferreira, o Neto, inclusive fez uma sugestão bem legal aqui. Gilberto Oliveira, o Gelson Oliveira, Alexander Rodrigues, o 6ix Imagination. Não vou ler todo mundo, tem bastante comentário. Então, se você quer que eu leia seus comentários na próxima aula, garanta que você comente rápido, nas primeiras horas que eu postar o vídeo, tá? Então fica ligado. Obrigado por assistir mais essa aula e até a próxima. Tchau, tchau.